Descoberta. Então, vamos falar como que o PPPoE começa a trabalhar. Sempre que você pegar um cliente PPPoE e iniciar, aqui no caso, estou falando do roteador do cliente, o roteador CPE do cliente. Esse cliente, o cliente é que toma a iniciativa, tá? O servidor PPPoE não tem como pescar o usuário realmente tem que tomar a iniciativa. E ele toma a iniciativa mandando um broadcast chamado PAD. Esse broadcast PAD, que é esse primeiro pacotinho aqui, ó, esse PAD, vai ser um broadcast enviado do cliente para toda a rede. O mais interessante desse PAD é que você pode ter vários servidores PPPoE. Não existe conflito de IP com PPPoE, tá, pessoal? Não existe conflito de IP com PPPoE. Você pode ter 3 servidores PPPoE atendendo a mesma VLAN, 4 servidores PPPoE atendendo a mesma VLAN. Quando o cliente mandar o PAD, que é esse broadcast inicial, esse broadcast vai atingir todos os seus servidores PPPoE que estiverem por ali. Não existe conflito de MAC, não existe conflito nenhum. Então, os 4 receberem esse pedido, né? O PAD significa o cliente falando, olha, eu quero um servidor PPPoE. Os servidores PPPoE que estiverem naquela rede vão enviar para o cliente uma oferta. Nessa oferta, o servidor PPPoE se oferece. Fala, olha, eu sou o servidor PPPoE do provedor Speednet, oferecendo serviço de internet. O que vai acontecer se tiverem vários servidores PPPoE na mesma rede? O cliente vai, obviamente, assim que ele receber a primeira resposta, então, suponhamos que esse cara aqui conseguiu mandar um pacote primeiro, antes dos outros, assim que o cliente receber essa resposta, a primeira que chegar, ele já pula para a fase de solicitar uma sessão, que é o PAD Request. Então, se você tiver um monte de servidor PPPoE na rede, o cliente não vai tentar conectar nos 10, ele vai conectar no que respondeu primeiro. Se esse que responde primeiro está bugado, não está com rede desconfigurado, se 1000 clientes caírem, 1000 clientes vão ficar fora do ar, porque eles vão tentar sempre se conectar no servidor que respondeu mais rápido, e o servidor que respondeu mais rápido não está atendendo os clientes. Não há rotacionamento. A regra é simples e é essa. O cliente vai se conectar no servidor PPPoE que enviou a primeira oferta. Isso gera alguns problemas. Por exemplo, o Huawei sempre perde para um MikroTik no tempo de resposta. Um Linux sempre ganha de um MikroTik e de um Huawei no tempo de resposta. Então, se você põe lá um servidor com Acel PPP, põe um MikroTik e põe um Huawei, ninguém vai se conectar no Huawei. A maioria vai se conectar no Acel PPP. Aí você teria que ir no Acel PPP implementar um paddle delay, ou ir no MikroTik implementar um paddle delay de mais ou menos uns 900 milissegundos, 1500 milissegundos. Porque senão o Huawei nunca vai atender ninguém, porque ele é muito lento. Essa arquitetura de control plane separada de plano de caminhamento, essa CPU aqui é muito fraquinha. Não aguenta nada. Ela não aguenta competir em tempo de resposta nessas ofertas. Então, uma vez que o servidor oferece o PADO, o cliente manda uma requisição solicitando uma sessão. O servidor, então, vai oferecer para o cliente o número de sessão. A partir deste momento, eles param de usar o protocolo PPPoE Discovery e passam a usar um protocolo chamado PPPoE Session. Por quê? Esse protocolo PPPoE Session, ele precisa preencher esses dados no cabeçalho. Então, no cabeçalho Ethernet, o MAC de origem e destino, como sendo o MAC do cliente e do servidor, e o ID da sessão, que é ofertado dentro desse pacotinho PAD-S. Aqui vem o ID de sessão, e esse ID de sessão vem parar aqui no cabeçalho do pacote S. Para que seja solicitado a desconexão, basta que o cliente mande um pacotinho chamado PAD-T, vindo do MAC dele para o MAC do servidor com o ID de sessão. Então, isso aqui é um perigo, tá? Porque já existe um ataque chamado PPPoE Terminator, que se um hacker está lá na sua rede, como a ONU Inbrid, e por algum motivo ele está pegando os broadcasts da sua rede inteira, ou seja, todo o broadcast que um cliente seu manda vai parar na casa desse hacker, e ele anota todos os MACs que tem na sua rede, ele pode forjar quadros PPPoE PAD-T, lembrando que o ID de sessão é 16 bits, então isso dá um total de 65 mil combinações. Então, se o cara mandar 65 mil pacotes vindo do MAC de um cliente
o MAC do servidor PPPoE, uma hora ele vai acertar o ID de sessão e o servidor vai achar que o cliente legitimamente solicitou a desconexão. Graças a Deus, essas tecnologias novas de OLT, elas já não permitem comunicação entre clientes. E como você normalmente vai transferir a sua OLT numa única VLAN queue em queue até o servidor PPPoE, uma OLT não vai conseguir mandar broadcast para outra. Então, assim, esse tipo de ataque fica mais teórico. Numa rede onde tudo é misturado, redes em bridge wireless, aquelas redes misturadas, que o cara enche a rede de UTP, esse tipo de ataque aqui é muito fácil de implementar. Você coloca lá PPPoE Terminator no GitHub e tem lá o programinha. Então, essa sequência. Uma vez que o número de sessão é determinado, o túnel MAC para MAC é estabelecido. Feito o túnel MAC para MAC, o usuário ainda não navega. Por quê? O túnel MAC a MAC subiu, vai ser criada uma interface PPP em ambas as pontas, mas essa interface PPP não possui IP. Por quê? Porque colocar IP na conexão PPPoE é algo que requer uma negociação antes. Então, uma vez que entramos no PPPoE Session, ambos os computadores têm que trocar um pacotinho chamado LCP Echo, que é tipo um ping. Então, esse ping ele tem uma periodicidade. Nós vamos ver lá no Virtual Template como configura essa periodicidade. Então, por exemplo, se tem 1000 clientes e você configura para que eles mandem ping a cada 20 segundos, você vai ter, vai dar 20 segundos, né? Vai dar 3 vezes por minuto. Então, você vai ter 3.000 pings de LCP para esses seus 1000 clientes. Se você tiver 16.000 clientes e configurar para cada 20 segundos da ping, você vai ter aí 3 vezes 16, você vai ter 48.000 pacotes por minuto transitando na sua rede. Não é muita coisa, tá? Vai dar uma média de 1.000 pacotes por segundo. Mas isso aqui é uma característica do protocolo PPPoE, que você não consegue desabilitar, e se você mexer nisso para diminuir, você pode causar problemas de clientes travados. Aí aumenta o tempo que o cliente vai ser destravado automaticamente, e aí começa toda aquela novela de... Primeira coisa que o cliente faz quando reclama de internet é você pedir ele para reiniciar o roteador. Então, depois que eles entrarem em fase de PPPoE Session, eles vão começar a trocar esse ping a partir desse momento, vem as fases. Primeira fase, fase de autenticação. Então, ambas as partes podem se autenticar. Por padrão, o servidor exige a autenticação do cliente e o cliente não exige a autenticação do servidor. Então, antigamente existiam alguns roteadores que você ia lá e marcava a opção, exigir autenticação dentro do roteador do cliente. Aí o cliente exigia que o servidor PPPoE mandasse usuário e senha para ele. Obviamente que o servidor PPPoE não quer fazer isso, e obviamente que o servidor não quer ser autenticado e o cliente que ia derrubar o servidor. Então, a autenticação normalmente acontece do cliente enviando para o servidor, porque o servidor exige que o cliente se autentique. Essa autenticação ela pode ocorrer automática vai suportar todos os protocolos, ou você pode ir lá no servidor e falar, olha, eu só quero PAP. O que acontece se você for no servidor PPPoE e falar que ele só tem PAP, e na casa do cliente o roteador dele está configurado para aceitar só MS SHAP V1 e V2. Eles não vão entrar em acordo a respeito do protocolo de autenticação, o cliente não vai autenticar. Muitos provedores travam em somente PAP, por quê? Tanto em SHAP, MS SHAP e MS SHAP V2, a senha passa criptografada. E isso impede com que a senha apareça no servidor Rails. Aí não dá para saber se o cliente está errando a senha ou não, se o roteador do cliente foi mal configurado ou não. Então, é muito comum você pegar muito provedor que está aqui em PAP. Ah, Patrick, mas PAP a senha passa em texto. E isso não é uma falha de segurança? Eu falo, não é uma falha de segurança. Quem é que vai snifar dentro da ONU? Se o sniffer não estiver dentro da casa do cliente atrás do roteador dele, o sniffer vai estar onde? Dentro da OLT? Então, assim, é o tipo de insegurança que o hacker não tem aonde entrar e o cara vai fazer capturando seu usuário e senha desse jeito. Então, umas coisas muito bobas, assim, que o pessoal fala, PAP é inseguro. Falo, tá bom, me invade. Mas vamos lá. Então, autenticação, você tem esses 4 protocolos. Por padrão, Huawei implementa os 4 ativos
e eles vão optar sempre pelo mais seguro. Então, quando o cliente se apresentar com as suas opções, ele vai escolher, vamos conversar em SHAP V2. No SHAP V2 e no SHAP não existe a troca da senha, existe a troca de um desafio. Então, a senha é criptografada com um desafio. Então, se ambos os lados acertarem o desafio, é porque a senha estava correta. Então, outra coisa que existe no PPPoE e de forma alguma você deve usar é a tal da criptografia. Essa criptografia faz com que todo o pacote vai para o cliente, tem que ser criptografado. Veio do cliente, tem que ser descriptografado. Isso aqui não implementa nenhum nível de segurança. É bobagem. É um protocolo muito fácil de quebrar. Todo que é kitzinho de hacker da década de 90 quebra esse protocolo. Então, e outra coisa, isso aqui vai criar um aumento de CPU na data plane. Então, esquece isso aqui. Todo mundo lá na criptografia do MikroTik deixa lá, é opcional. Sempre dá disable isso aqui. Outra coisa é o protocolo. As partes têm que concordar a respeito de protocolos IP. Como o IPv4 é padrão e IPv6 é adicional, normalmente sempre vem o IPv4 como requerido e o IPv6 como opcional. Tá? Muita gente quer forçar IPv6 e muda IPv6 para requerido. Aí o que acontece? Se o roteador do cliente não tem suporte a IPv6, o túnel não sobe. E aí você fica com o cliente sem internet. Então, a regra geral é: os parâmetros podem ser obrigatórios, opcionais ou ausentes. Se acontecer de um lado exigir um parâmetro obrigatório e o outro não possuir, então vai haver desconexão. Então, o ideal é que tudo fique opcional. O protocolo IP normalmente é sempre requerido. O protocolo IPv4 sempre requerido, tá? Diferente do IPv4, no IPv4 vai ser atribuído para o cliente o IP do pool. O IPv6, como você sabe, não possui IP. Então, quando o cliente conecta no PPPoE com suporte a IPv6, ele não ganha IP. Ele vai ganhar, no máximo, um atributo de Interface ID, que é um 48 bits hexadecimais, que não tem nada a ver com IP, mas é usado para que ele se atribua um IP. Eu vou falar mais sobre isso aqui. Então, no IPv6, como a gente já sabe, entre dois roteadores, apenas o link local importa. Não vai haver atribuição de endereços IP global aqui, tá bom? Então, isso aqui é completamente diferente do IPv4. É claro que se o cliente quiser IP para navegar, ele vai ter que pedir um prefixo global. Não existe aqui o caso de pedir IP, tá? Em IPv6, embora o IPv6 tenha 128 bits, não existe o ato de pedir IP. Em IPv6 existe apenas pedir prefixo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Se o cliente receber um router advertisement lá contendo um /64, ele vai pegar esse /64 e vai completar com o Interface ID. E aí ele vai ter um endereço IP. Mas não existe em nenhum momento a ideia de IP. É sempre bloco, é sempre /64. O cliente não ganha um IP. Ele ganha quinqualhões de IPs. Um prefixo /64 tem quinqualhões de IPs. Se o cliente, obviamente, precisar de outros blocos, tipo assim, ele ganha um /64 na WAN aqui da CPE. Só que se o cliente tem um roteador, o roteador dele ganhar IPv6 na WAN não faz com que a LAN dele tenha IPv6. Não existe NAT de IPv6 padrão. Então, ele vai ter que pedir um outro prefixo, e para isso ele tem que usar o protocolo DHCP, Prefix Delegation. Então, o roteador do cliente falou assim, olha, eu preciso de um bloco /64 para usar dentro da minha rede. O servidor PPPoE vai tirar um bloco /64 e vai dar para ele, então, usa isso aqui, ó. Eu preciso de outro. Não tem outro. Meu administrador só deixa dar um bloco /64. Então, é assim que funciona.